Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E hoje eu tenho a alegria muito grande em conversar com o Ricardo Moliterno, que é consultor empresarial, né, Ricardo? Isso e ele mesmo. vai falar um pouco aí pra gente de toda essa experiência e do mercado, enfim. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Fernando. Seja bem-vindo, um prazer muito grande ter você aqui, você ter aceitado e fico muito feliz. Bacana, legal, muito bom estar aqui. Vamos começar? Bora lá. Ricardo, nos conte um pouco sobre você. Onde nasceu, se é casado, se tem filhos, se tem algum hobby. São várias perguntas, hein? O que você faz para se motivar? Se tem algum livro aí que você leu ou está lendo, que gostaria de recomendar? Beleza, então. Fernando, eu nasci em Curitiba, né? Sou curitibano por nascença, mas maringaense e pé vermelho por criação. Estou aqui desde os 2 anos de idade. Depois uns passeios por fora do Brasil aí, com a família, né? Meu pai teve a oportunidade de estudar o doutorado dele fora de Maringá. E a gente mudou junto, toda a família junto. Na parte que eu sou casado hoje, tenho 2 filhas, né? A mais velha já tá com 18, passou no vestibular, então aquela alegria de pai, né? De um boleto a menos por mês para pagar. Que legal. Não, mas é um orgulho, né? É um orgulho enorme, ela foi muito bem colocada, é uma profissão que ela quer, que ela gosta, e ela tem um talento para isso, né? Ela passou em moda e ela tem um talento enorme para desenhar. Hobbies, ultimamente ando um pouco parado com meus hobbies, né? A correria aí desse ano Eu sei de um. Né? Mas ele não é hobby, né? Pela esposa não é hobby esse daí, né? Mas eu sou um bom apreciador de vinho, gosto de um bom vinho, aprendi a gostar de vinho e hoje prefiro 1000 vezes mais do que a cerveja. Mas eu tenho um hobby sim de gostar de cozinhar, volta e meia decido fazer algumas coisas, fazer cebola em conserva, batata em conserva, eu tô ali sem fazer nada, cozinhar pra esposa, né? É bom pra garantir uns pontinhos extras também. Né? Conseguiu alvará para conseguiu usar o alvará para poder ir na compra, né? Não deixar ela tão brava, né? E em relação, assim, a livros, né? Tem 3 livros que eu amo, que são os livros que me guiam muito no que eu faço hoje, né? O primeiro dele é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por que eu gosto muito desse livro, né? Ele traz pra gente o conceito, o estudo aplicado de Harvard, que a felicidade está em a gente aproveitar o momento que a gente está vivendo. Nunca esperar alguma coisa futura, ganhar alguma coisa futura material ou conquistar um certificado para falar, agora eu vou ser feliz com aquilo. E a teoria que eles fizeram a pesquisa em Harvard, né, os melhores alunos de direito de Harvard, então não é qualquer um que passa em direito em Harvard, é que os alunos que eram felizes por estar cursando a graduação de Harvard tinham as melhores notas. Aqueles que estavam esperando pegar o diploma para depois ser feliz, né, tinham o pior desempenho acadêmico e muitas vezes acabavam reprovando. Então esse é o livro que me guia muito hoje, né, de aproveitar cada momento, mesmo as dificuldades. Eu sou feliz pelo que eu tenho, né, aproveitar o processo, sou feliz pelo que eu tenho hoje, pelo que eu estou vivendo hoje. Não importa se tá fácil, não tá rodando direito o que eu queria, mas eu sou grato porque eu tô tendo alguma coisa diferente. Legal. O outro livro que eu amo muito, né? Eu acho que é uma referência para muitas pessoas, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse é um livro excelente, né? Porque ele ensina muita gente sobre como se relacionar, como conversar com outras pessoas, como buscar esse contato pessoal para negócios, principalmente, né? E o terceiro livro é O Arte da Guerra, né? Que são um livro que eu sou fanático por ele também, porque ele também mostra as horas que a gente tem que saber atacar, mas também as horas que a gente saber segurar, pensar, né? E isso vem também com uma reflexão que a gente escuta alguns recortes aí do Lázaro, né? Falando sobre o Silvio Santos, que ele fala, algumas coisas você tem que ganhar tempo, você só tem que esperar, né? E ver que é um conceito que vem ali daquele livro também, você tem que esperar. Burro falante lá, né? É legal aquela história. Deixa lá esperar, né? Deixa acontecer. Ganha tempo, segura as broncas aí, né? Vai ajeitando as coisas, mas não se desespere, não toma nenhuma decisão precipitada. E é isso que eu trabalho muito com meus clientes na consultoria empresarial também, né? Tem hora que o bicho tá pegando fogo, né? A gente tem que pegar, analisar, entender o que tá acontecendo e aí sim a gente vai colocando e organizando a casa. Legal mesmo. Ricardo, como você enxerga o uso da IA, da inteligência artificial no meio corporativo? Você acredita que o empresário, o executivo, sabe usá-la corretamente? Eu acho que ninguém sabe usar a IA corretamente, mas é uma excelente ferramenta. Eu, como sou... A barba já está um pouquinho branca, né? Demorei um pouquinho para querer aceitar, ainda queria fazer as coisas do jeito antigo, mas eu vi como que ela facilita muito o trabalho, né? Em preparar a documentação, fazer pesquisa, fazer comparativos. Então, a IA, para o empresário hoje, eu vejo que é uma ferramenta muito útil, só que ele realmente precisa aprender a usar ela ainda, a fazer as pesquisas corretas, como fazer a referência, questionar os dados que ela traz ainda, porque ela traz muitas informações inconsistentes, mas ela agiliza muito, né? E outras ferramentas de IA que facilitam, que a gente vê nos chatbots hoje, né? Que humaniza o atendimento robótico automatizado, que isso sim ganha desempenho. Uhum. Mas para o gestor empresarial,
a IA vai se tornar uma grande ferramenta, né? Para ele poder avaliar as coisas, fazer questionamentos, ponderações sobre indicadores financeiros que ele tem na empresa. Eu até brinco algumas vezes com uma estagiária que eu encontrei uma vez no Sebrae, né? E ela falou, quero ir para a área financeira. E eu falei, eu ganhava dinheiro uns anos atrás na financeira preparando, fazendo o DRE para o empresário. Mas os sistemas bons hoje já traz isso organizado, né? Eu só vou ajudar o empresário a estruturar. Agora com a Big Data e IA, já vai falar para o cara onde que ele está errado, onde ele está fora, né? Então, a IA, quando o empresário sabe usar ela, começa a entender como usar as ferramentas, ela vai se tornar uma grande ferramenta para auxiliar na gestão dele, né? Ela traz formas de você tomar a melhor decisão. Melhor decisão, né? Além das coisas operacionais, que hoje eu acho que ela já facilita muito, né? Pequenos empresários que precisam mexer com o Instagram e precisa ajuda, ela já organiza para você as coisas, organiza a imagem, gera texto, né? Inclusive eu... Jingle de música? Música. Eu tô montando um negócio novo, né? E aí até tiveram para achar nome. E a gente jogando IA para cá, para lá, para ajudar a pesquisar nome, referência, né? A gente colocou uns pontos. É muito difícil, né? Ela vem, né? Mas ela ajudou a trazer coisas de conceitos de nome. Aí a gente viu que daqui aqueles nomes, infelizmente, já existiam alguns registros, marcas parecidas. Mas aí a gente jogou uma outra ideia para ela sobre alguns pontos e ela falou, esse nome que você deu ficou legal, porque casa com as iniciais do nome dos sócios, né? Os 9 pontos de marketing, mas também traz a referência também do KR, né? De direcionamento de OKR, de Key Results, né? Resultados chaves para o negócio. Então, trouxe um significado bem legal. Então, ele facilita muito, principalmente porque o empresário está começando um negócio e não tem todo aquele recurso financeiro para contratar um especialista ainda para poder rodar o negócio. Sim. Ricardo, qual o ponto crucial de uma pessoa que pretende iniciar sua carreira empreendedora no que ela deve se atentar? O que não pode faltar jamais no perfil de um empreendedor, na tua visão? Olha, nessa vivência na consultoria financeira, eu sempre notei que nas empresas que o dono do negócio tinha um timbre comercial maior, um conhecimento comercial maior, a empresa a gente conseguia organizar depois as coisas que precisava da casa. Agora, aquelas empresas que o dono tinha uma visão mais operacional, mais técnica, ela tinha dificuldade. Então, eu vejo o que é muito importante, o dono do negócio, ele saber vender o próprio produto, saber vender o próprio negócio, ele acreditar na alma dele, daquele negócio que ele tem. E aí sim ele vai desenvolvendo as outras habilidades de conhecimento de compra, negociação e outras coisas que precisa ali para saber gerenciar o negócio. Eu sempre falo muito que o empresário tem que conhecer de tudo, né? Mas principalmente o comercial. Comercial, né? Comercial, depois ele vai entender de finanças, para poder gerenciar o caixa, gerenciar o dinheiro da empresa dele. Aí eu vou fazer um curso sobre marketing digital, não é para fazer o curso para fazer o marketing digital da minha empresa, mas para poder conhecer como que funciona aquilo lá que eu estou contratando, qual que é a metodologia por base, para eu poder contratar o melhor serviço possível. Né? Legal. E vender é tudo, né? Vender é tudo, né? Se você não souber... Fala isso também. Né? Se você não saber, é bem isso, né? Ter sucesso, venda. Você tem que vender. Você tem que saber se vender. Se você, eu não quero empreender, mas eu quero trabalhar como funcionário... Se você não saber se vender, né, por melhor tecnicamente que você seja, você não vai crescendo nas empresas. Né? E você vê isso acontecendo. De vez em quando você tem pessoas técnicas muito boas e não rodam. Eu lembro, eu pego boa parte dos meus amigos do terceirão, quem eram os nerds da sala tecnicamente muito inteligente, né? Geralmente acabaram trabalhando para os caras que eram do fundão. Que são os caras que vendem. Que vendem. Ricardo, qual foi a sua virada de chave para começar a empreender? Olha, eu desde moleque, eu tive CNPJ antes de ter minha carteira de trabalho assinada, né? Eu comecei a trabalhar já com 14 anos, mas a grande virada de chave foi realmente ter liberdade de poder fazer alguma coisa diferente, né? De achar soluções diferentes, principalmente quando eu comecei a empreender na parte da consultoria empresarial. Ela veio depois que eu tive a experiência de montar um negócio na área de informática, teve algumas crises econômicas com a imaturidade de conhecimento de gestão. Na época eu não estava nem formado em administração quando tive o CNPJ. E isso me trouxe uma grande questão, né? A grande virada. A minha virada de chave no empreendedorismo para a consultoria foi justamente eu quero ajudar empresários a não sofrer e não passar o que eu passei, né? De ter dificuldade financeira, não saber organizar a casa, não saber achar soluções para o negócio dele. Legal, que legal. E sobre a geração Z, nascidas entre 95 e 2010, e que também é conhecida pelo nome de Zoomers, e é caracterizada por ser uma geração nativamente digital, ou seja, já ter crescido aí num ambiente onde a tecnologia e a internet são parte integrantes do dia a dia. O que você acha que essa galera precisa fazer para ter sucesso hoje no mercado de trabalho? E essa pergunta eu faço para
Todos, praticamente, viu? Sobre os Zoomers, né? Que é a galera que tá aí. É a galera que tá aí, né? E tem, tá disponível. E tem vários cortes aí de vários... São os futuros milionários, os futuros bilionários. É uma galera que tem uma facilidade muito grande e criativa muito grande, né? Eles conseguem ver fora da caixa de um jeito que a gente não consegue. A gente foi criado para pensar no modelinho tradicional, eles já têm essa liberdade. Isso se deu também pelo jeito que a gente foi mudando eles, né? A gente quis também que eles tivessem diferenças do que a gente teve na nossa criação, acesso a coisas mais fáceis que a gente teve, dependendo da história pessoal de cada um. Então a gente facilitou um pouco a vida deles, né? Veio com a tecnologia que facilitou bem a vida também. Então eles têm uma parte criativa que consegue achar soluções muito fora. Mas é uma galera que também, ao mesmo tempo, não gostou, larga e vira as costas, né? né? Abandona, tem. né? E aí tem não lembro qual que é o perfil, mas tem vários recortes falando das historinhas da geração Z, né? Então, a gente vê que eles têm uma dificuldade da resiliência com um negócio, né? De pegar uma ideia e tocar até o fim, sofrer um pouco mais, se dedicar um pouco mais, né? Deixar sangrar um pouquinho mais, que nem a gente deixava na nossa época. Mas cada geração tem só uma grande vantagem, né, de conhecimento e superações, mas também tem os desafios que a gente tem que lidar. E a gente, como empresário que está contratando essa galera, a gente tem que saber entender também o que motiva eles, né, para poder extrair o melhor deles, né, capacitar eles nessa parte da resiliência, ensinar eles a parte da resiliência, para daí eles poderem se tornar grandes milionários, novos gestores, empreendedores que vão trazer coisas novas para o nosso mundo, né? Então, eu vejo que a grande dificuldade é a resiliência deles, né? O que você acredita que motiva eles, assim? Sei lá, lógico, são várias coisas, mas uma coisa que motiva eles, por exemplo. Eu vejo uma coisa que eles têm um prazer muito grande pela liberdade, né? Pela liberdade de horário, para fazer o que dá prazer, né? Escutando um pouco... isso é porque a gente tem hoje o celular, a gente fica assistindo Reels, que é motivacional, interessante, né? Que gera hormônios de felicidade pra gente. Então, é uma galera que precisa sempre ser motivada, sempre ser reconhecida, né? Então, a gente, como empresário, a gente precisa dar um jeitinho de... Você falou uma coisa interessante aí. Eu tenho funcionários da geração Z lá e eu observo que alguns deles trabalham ouvindo podcast. Eles colocam um fone, deixam ligado num podcast ali e estão trabalhando. Eu não consigo. E estão ali fazendo conta, lançando valor na planilha, fazendo cálculo... E fazendo trabalho operacional e digitando... E assim, ouvindo um podcast. Eles têm impressionante isso. Eles têm uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não julgo isso porque eu faço muito isso. Eu quero conseguir trabalhar, me concentrar. Eu coloco meu fonezinho de ouvido, coloco um AC/DC e vai embora lá, né? Boa. Então, porque isso abafa para mim o ambiente externo. Então, eu consigo manter o foco, né? Mas é bem daquela questão. É a ferramenta que eles acharam para manter o foco. A minha filha mais nova tem 13 anos. Ela teve alguns conflitos na escola porque ela precisava ficar desenhando na sala de aula enquanto o professor explicava a matéria. Só que se a professora perguntasse alguma coisa da matéria, ela respondia na hora. Sim. Né? Então, é uma geração que a gente tem que entender as diferenças dele e respeitar. A gente não pode entrar com aquela regra, tá com fone de ouvido, não tá trabalhando, não tá trabalhando direito, não tá prestando atenção. A gente tem que entender, buscar realmente medir a produtividade deles. Eles estão entregando o que precisa ser entregue para a empresa? Estão se dedicando, entregando o que precisa ser entregue? Se eles estiverem fazendo isso, como eles estão fazendo, não importa. Isso aí. Horário também, eles gostam de mais flexibilidade. Mais flexibilidade, né? Essa coisa de bater ponto, chegar no horário cedo, não funciona com eles. Só que algumas profissões, infelizmente, você não consegue ter isso, né? Sim. Algumas profissões, você precisa que a pessoa esteja lá 8 horas. Imagina um piloto de avião. Né? Da geração Z. Né? Tem que o avião tem que sair no horário certo. Vamos pegar uma enfermeira no posto de saúde. Né? Se não tiver certo no horário lá de troca de plantão, ou quem tá lá não pode sair, né? Ou não vai ter ninguém para poder atender aquela pessoa que está doente. Né? Então, algumas profissões, infelizmente, não tem. Não tem. Né? E eles vão ter que entender que em alguns momentos eles vão ter que abrir mão dessa toda liberdade para poder ter liberdade em outros momentos. Sim. Eu acredito que o grande obstáculo aí é a subordinação. Eles também não gostam muito de subordinação. Eles não entendem que o chefe é chefe, não é amigo, né? Então, muitas vezes, se você fala meio duro, eles meio que se magoam, ficam meio chateados. Aí a gente nem ligava, a gente já sabia que, não, peraí, ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o gerente, eu tô aqui pra... É hierarquia corporativa, acabou. Então... Mas, eu sinto que às vezes não entendem muito, eles acham que, não, peraí, não somos... Quanto maior a responsabilidade, maior
o teu compromisso também, então... Mas eu vejo isso que vem bem dessa questão deles. Eles não aceitam ordem só pela ordem. Eles até respeitam um pouco a hierarquia. Eles entendem essa hierarquia, né? Claro, a gente também tem que saber que, eu não sou amiguinho, eu não posso tratar eles também que nem amiguinho, se eles vão entender errado, né? A gente tem que entender, a gente é mais velho e eles estão se formando como profissionais, então eles estão entendendo essa relação. Mas é uma geração que, se você analisar pelos outros modelos de gestão do Business Process Management, né? Que é gestão sem hierarquia, que é baseado em papéis e atores, né? Então, a função tua é esse papel aqui, você tem que fazer isso aqui. Quem é o ator, eu vou buscar as competências. Então, quando a gente vai trazendo esse modelo de gestão para o negócio, também facilita um pouco mais essa transição, porque eles vão entender, ele é o dono da empresa, o acionista principal, mas eles entendem qual que é o teu papel perante o processo da empresa. E aí isso traz sentido para eles, e aí eles vão entender por que você deu aquela orientação, por que você deu aquela ordem. Mas a ordem só pela ordem não vai. Eu vejo isso com minhas filhas. Eu mando, faz essa coisa. Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Mas por quê? E vão questionando, porque eles querem entender a razão lógica. Só que com o filho chega uma hora e fala, porque eu sou teu pai, eu tô mandando. Né? Com o funcionário fala, infelizmente tem algumas outras coisas que é da empresa que eu não posso explicar. Eu te expliquei bastante para você entender, e desse ponto em diante eu não vou te explicar mais, né? Eu preciso que você faça desse jeito para continuar aqui. E pronto, né? Mas com respeito, com tratamento de respeito, que é diferente da nossa época, né? Nessa época a gente escutava com palavrão, xingão, né? Tem uma história de quando eu trabalhava de office boy numa autopeça, eu tinha acho que uns 15 anos, aí tinha um senhor que era o pecista, que era mais velho, o seu Ovídio, ele já tinha ele já tinha uns 60 anos já na época. Aí eu peguei um farol assim de um carro, e o farol tem aqueles riscos assim no vidro do farol. Aí eu falei, Ovídio, por que tem esses riscos aqui, esse desenho no farol? Aí ele olhou pra mim e falou assim, o anzol pra ser certo não tem que ser torto? Aí eu falei, tá certo. Aí tem coisa que tem que ser assim, acabou. Cara, né? Ele poderia, pelo menos, eu não sei explicar tecnicamente porque foi o jeito que os engenheiros construíram, né? Ele poderia ter dado uma resposta melhor. É a nossa sabedoria de hoje, né? Mas é uma geração que, se trabalhasse em algumas empresas que eu trabalhei antes, você só não era chamado de santo, porque de todo o resto palavrão que você pudesse pensar, o dono te chamava, né? Já lavei muita fita de máquina de escrever, hein? Lavou papel carbono? Também. Bom, vamos lá. Ricardo, na sua visão, qual é o maior obstáculo que o empreendedor pode enfrentar? E como que ele pode superar esse obstáculo? Os maiores obstáculos que o empreendedor pode enfrentar, primeiro é achar que ele sabe tudo. Né? Então, por mais que você tenha certeza e acredite muito do que você está fazendo, se a gente não souber escutar, souber avaliar e achar que sabe tudo, a gente vai errar. E a gente vai continuar errando a mesma coisa. E se a gente está errando a mesma coisa do mesmo jeito, né, não é esforço, não é dedicação, é teimosia. Né? Esse é um dos, acho, o maior obstáculo com o empreendedor, né? Ele ter o autoconhecimento, né? Às vezes até ponto de chegar a uma certa soberba. Né? Tem alguns soberbos. E a gente vê, a gente que conhece meio empresarial, tal, a gente vê algumas histórias. O cara cresceu a empresa, mas chegou a um ponto que mudou alguma coisa do mercado, mudou alguma coisa, e aí quis continuar a empresa e falar, sempre deu certo desse jeito, dá mais um poucos anos a empresa quebra. Esse eu acho que é a maior dificuldade que o empresário tem. É ele mesmo. Ele que acaba muitas vezes afundando a empresa. Né? Porque ele não aceita mudar, não aceita escutar, ele quer fazer do jeito que ele acha que é certo. Né? Ele não pesquisa, não vai atrás de pesquisar, entender novidades para o negócio, entender como o mundo está mudando. O resto, tem coisas que fogem um pouco do controle, né? Que nem veio o tarifaço do Trump, teve a pandemia, que foge do controle do empresário. Não tem muito o que você fazer. Né? E o resto a gente vai resolvendo na empresa. Né? Então, se o empresário entender, eu preciso aprender a fazer um jeito diferente, preciso mudar o jeito de fazer as coisas, eu preciso buscar conhecimento, buscar auxílio, ele vai realmente superar as coisas que tem. Porque o resto, a menos que seja uma coisa aqui muito fora que daí é relacionado a isso, o resto você consegue resolver, né? Desde que você esteja disposto a fazer de jeito diferente do que você estava fazendo. Legal. Ricardo, você já sentiu medo ou já passou por momentos de dúvida ou insegurança? E o que você recomenda para o empreendedor relacionado ao medo? Olha, medo eu já senti várias e várias vezes, né? Inclusive em alguns momentos delicados, justamente quando eu estava entrando na questão de ir para largar um CLT bom para ir montar minha empresa de consultoria, né? Que eu falei, esse aqui faz sentido para mim, esse aqui que me motiva, tem a minha paixão. Logo em seguida descobri um câncer, né? E descobrir esse câncer deixou eu comer, porque câncer você é quimioterapia, você não consegue trabalhar, você tem filhos. Então, o maior medo que eu senti na vida foi esse, né?
E o que eu recomendo para o empresário nesse momento? Ele acreditar no que ele tem que fazer, né? Seguir a fundo qual que é a recomendação médica que tem que ser feita, né? Então, se é o médico, se é o especialista ali de consultor que está te ajudando, o gestor comercial que você trouxe ali para trazer mais vendas para a empresa, é acreditar no processo, buscar o resultado, né? Traçar aquela meta que você quer para poder superar todo e qualquer desafio que você está tendo na empresa. E eu vejo isso nas empresas que eu atendo hoje, em alguns momentos, né? Que estão por dificuldade financeira, empresas que eu já atendi. Na hora que eles entendem que esse medo inicial, aquele desespero inicial vai ser passado com calma, a gente consegue ir, né? Foi o que eu fiz quando tive câncer. Tomei o remédio mais duro que tive, fiz o tratamento mais radical que tive para poder garantir a minha segurança de saúde, né? Não fiquei negando o que estava acontecendo de errado, né? E também não fiquei me culpando. Legal, legal. Inclusive, nós tivemos um episódio anterior onde nós conversamos com o Dr. Alnei, que é especialista no sono. Ele falou também, inclusive, da qualidade do sono, né? Que o empreendedor tem que investir nisso aí. Ele tem que cuidar disso, né? É muito importante a gente dormir bem, né? Ter um descanso bom. Eu tenho dificuldade para dormir, de vez em quando, principalmente quando eu tenho coisas para fazer. O horário da madrugada é o melhor horário para trabalhar. Mas eu respeito algumas coisas hoje em dia um pouco, né? Eu tento diminuir a tela à noite, já para não ficar o tanto de tela ali, porque vai mantendo nosso cérebro ligado. Aumentar o vinho. Né? Vai o vinhozinho um pouco, né? Faz bem também, relaxa. Mas a gente vai criando alguns hábitos que vai ajudando você a poder também entrar na caixinha do nada e resolver o problema, né? E principalmente quando é um empreendedor masculino, a gente pensa de uma forma diferente, né? A gente precisa ir para a caixinha do nada, para o silêncio total, para poder encaixar as peças do quebra-cabeça da bagunçada e achar a solução. Então, esse momento a gente tem que buscar uma qualidade de sono, buscar um exercício, uma terapia, né? Vai fazer um hobby, vai fazer um boxe, alguma coisa que a gente consiga se desligar do problema, né? Para poder achar. Eu lembro na época que eu mexia com informática, programação, né? De vez em quando a gente tinha algumas coisas que começava a travar, não ia de jeito nenhum. A gente saia, cara, né? Ia lá fora, deixa eu fumar um cigarrinho, tomar um café. Não é que você tava lá naquele canto lá fora, pensando no nada, olhando no céu, opa. Dava um insight. Dá um insight, né? Então, essa questão justamente eu acho que ajuda muito a gente poder se desenvolver, a gente respeitar nosso corpo, nossos limites também. Ter o tempo também que você precisa se desligar do negócio, precisa dar atenção para a família. Sim, sim. O meu personal, o Cabeça, o Ricardo Cabeça, não sei se tu conhece. Não conheço ele. Lá da Coach, ele fala, cuide do seu corpo, você mora nele, né? É bem isso, né? A gente precisa cuidar do corpo para ter saúde, né? Não adianta ficar naquela pira também em excesso, que a gente vai não ter saúde também, né? Mas a gente tem que cuidar para ter saúde, precisa fazer o tempo de cuidar da alimentação saudável. O empresário muitas vezes começa aquela correria, vai comer aqui, come de qualquer jeito, qualquer tranqueira, né? E aí chega uma hora que o corpo cobra conta. Legal. Ricardo, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu te convidei, na verdade, num dos encontros nossos lá da confraria, né? E aí você já aceitou? Eu pensei, será que ele aceitou porque ele tomou uns vinhos a mais aí? Ou é verdade mesmo? Aí no outro dia mandei uma mensagem e falou, não, pô, tá de pé, tá certo. Não, tá certo, é um prazer enorme, Fernando, estar aqui, né? É muito bom poder dar esse papo, passar um pouco dessas experiências, as coisas que a gente fala quando estou dando curso de palestra também pro pessoal, né? O empreendedorismo traz grandes diferenças pra gente, mas não é um caminho fácil, né? Exige alguns sacrifícios, a gente não tem uma tranquilidade no começo, não tem uma estabilidade financeira, mas toda vantagem tem uma desvantagem, né? E a gente tem que entender isso daí. Toda escolha que a gente faz tem um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que arcar com as consequências dessas escolhas, né? E o empresário precisa buscar isso para ser um empreendedor de sucesso, né? Legal. Não lembro quem foi um empresário que eu escutei uma palestra uma vez, né, dele, e ele falou, o pessoal só vê o que eu acerto, mas não viu tantas vezes que eu errei, né? Mas ele bancou a escolha dele, ele foi a fundo, né, e entendeu o que aconteceu. E é essa mensagem que eu deixei pro pessoal, né? Aceite suas escolhas e aceite a ajuda. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos e a gente se vê no próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.